Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à terceira aula desse módulo laranja, módulo sobre os pilares das mídias sociais, e nessa aula a gente vai trabalhar com a questão da personalização da sua fanpage. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente vai utilizar as imagens de capa e as imagens de perfil para se comunicar, enfim, para passar um pouquinho da nossa identidade visual a partir daí desses elementos no Facebook. Bem, não sei se você lembra, mas nós estamos então dentro do ciclo do Facebook Marketing. Então a gente falou sobre ele nas primeiras aulas. Até então a gente estava corrigindo alguns probleminhas, né? A questão das fanpages, dos perfis. Falamos sobre a questão de um breve, né, planejamento, de você ter as informações referentes aí ao teu planejamento de marketing, ao teu posicionamento de mercado. Então a gente inicia novamente, retoma o ciclo do Facebook Marketing pela etapa da construção. Então nós estamos aqui na parte da construção. Ao longo das aulas, então, a gente vai passar pelo engajamento, pela amplificação e pela mensuração. Então, só para a gente retomar a nossa conversa e retomar aqui o nosso método, né? O nosso método de trabalhar com o Facebook a partir desse ciclo aqui. Quando a gente fala em construção, né, eu me refiro a trabalhar com as imagens, construir a tua fanpage, construir o teu canal de relacionamento no Facebook. E uma coisa muito importante, né, nessa construção é que tudo é conteúdo nas mídias sociais e na internet, né? Tudo comunica. Então é muito importante que você, com o posicionamento de marca, você se lembre disso. Você passe o seu posicionamento, o que você tem a oferecer para o seu cliente a partir das imagens, né? A tua logo é uma forma de você se comunicar com o seu cliente, de passar um pouquinho do espírito, vamos dizer assim, da sua empresa, e as imagens que o seu negócio compartilha fazem parte desse processo de comunicação. Uma imagem que eu gosto muito e que eu sempre trago como uma referência é a imagem de capa da Fanta. Então aqui no Facebook nós temos duas opções, né? Duas alternativas. A primeira são as imagens de capa, que são essas imagens maiores, e a segunda é a imagem de perfil. Nós vamos falar sobre as duas hoje, né, nessa aula. Mas é muito importante, então, que você preste atenção nessas imagens. A imagem de capa é a tua primeira fonte de contato, a primeira forma de comunicação que você tem com uma pessoa que visita a tua página. Então, é muito importante que ela seja uma imagem de capa. Essa imagem de capa da Fanta, eu acho que traduz muito bem, né, a comunicação que a empresa quer passar aí para os seus consumidores e para os seus fãs. Então, ela é em 3D. E aí a pessoa podia imprimir, né, esse óculos e fazer em casa para visualizar a imagem em 3D. Então eu achei uma imagem muito interessante que diz, né, tá totalmente alinhada com toda a comunicação na mídia como um todo da Fanta, com a marca da Fanta e com as campanhas promocionais da Fanta. Então essa é a extensão que a gente tem que levar. Se a gente tá com uma ação, eu vou mostrar alguns exemplos, levar essa ação, essa comunicação integrada toda para dentro da sua fanpage. Aqui a gente tem alguns exemplos, então, da utilização das imagens de capa, né? Algumas alternativas de como você pode utilizar tanto a imagem de capa quanto a imagem de perfil. Então, a Microsoft, ela tem como produto mais importante de toda a história da Microsoft o Windows. Então, ela trouxe aqui, né, um pouquinho da logo do Windows na imagem de perfil. Tá? Então é uma maneira dela trazer um pouquinho da marca dela aqui para a imagem de perfil. E aí a imagem de capa, ela tá mostrando, né, como o Windows, como o computador dela ajuda e permite, né, que o seu usuário tenha uma vida mais livre, uma vida mais leve, mais jovem, enfim, é um pouquinho dessa comunicação que ela quer passar com essa imagem de capa. Aqui a gente tem um outro exemplo, uma outra aplicação, né, da utilização da imagem de capa, que é para lançamento de campanhas, né, ou para reforço de campanhas que estão rolando em outros canais. Como é o caso da Samsung aqui, que ela lançou a campanha Launching People, onde ela utilizou anúncios, ela utilizou a mídia tradicional, ela utilizou Google, conteúdo em blogs para divulgação dessa campanha, onde ela iria patrocinar, né, jovens talentos, jovens empreendedores aí nessa campanha do Launching People. Outro exemplo que você pode utilizar a sua imagem de capa é para divulgação de produtos, de novidades, do que está chegando, do que está acontecendo na sua empresa. Então a Spoleto, ela utiliza a imagem de capa para divulgar que chegou, né, uma nova massa aí para a empresa, que os consumidores podem, né, experimentar, enfim, é uma novidade. Você pode utilizar a sua imagem de capa também para essa função.
Outra muito utilizada aqui no caso da Tokstok é para você divulgar uma liquidação, uma promoção, alguma coisa muito interessante ou muito importante para o seu fã, tendo em vista que é a primeira coisa que ele vê quando ele acessa a sua página. Então é uma alternativa aqui de uso da imagem de capa. E aqui uma outra utilização da imagem de capa, que ela não é muito explícita, né? Mas ela está totalmente alinhada com a proposta do que o Facebook queria passar no momento em que ele utilizou essa capa, que era no momento em que ele estava completando 10 anos. Então a gente vê, né, a aplicação aqui no caso do Facebook, em que ele não está falando nada, né? Ele não está deixando explícito nada, ele está apenas reforçando um momento da empresa, que era essa questão aí dos 10 anos de aniversário. Então você pode utilizar tanto para divulgar uma promoção, tanto para divulgar uma novidade, ou quanto para também falar um momento que a sua empresa está passando. E aqui outra alternativa é para você divulgar, né, o seu portfólio ou quem você é, ou uma nova coleção, como é o caso aqui da empresa Moda Colmeia. Então todas as vezes que tem uma nova coleção, inverno, verão, outono, eles utilizam então a imagem de capa com o link, né, para a página de compra, para o e-commerce da empresa, para divulgar então essas campanhas. Então você deu para perceber, né, as alternativas de utilização que você pode ter para a tua imagem de capa, mas sempre lembrando, trabalhar com a qualidade da imagem, trabalhar com a coerência, né, com a tua imagem ou com a imagem de alguma campanha que você esteja fazendo, para que você consiga então trazer essa informação, a tua comunicação de marca, né, teu posicionamento de marca para esse local. E aí, para te ajudar nesse processo de construção da sua imagem de capa, se você for fazer a sua imagem de capa, ou se você for contratar alguém para fazer essa imagem, aqui então você tem a medida correta para ficar certinho lá, de 851 por 315. E a mesma coisa aqui na parte das imagens de perfil, que ela é um quadrado, de 180 por 180, tá? Então aqui estão as dimensões corretas para você trabalhar com a sua imagem de capa. Para te ajudar ainda mais, aqui nesse link você pode baixar o modelo de imagem em PNG, né, que é um formato de imagem, ou PSD, para que você consiga editar e trabalhar aí melhor a sua imagem de capa no Photoshop ou no teu editor de imagem favorito. Então você tem esses arquivos aqui para baixar gratuitamente com o modelo aí para a construção da sua imagem de capa. Outro ponto em que você precisa tomar um certo cuidado é com as imagens de perfil, que são essas imagens aqui, as quadradinhas, né? Essa imagem de perfil será, vamos dizer assim, o rosto da sua empresa sempre que alguém receber uma publicação. É junto a ela, né, junto a essa imagem, que o seu conteúdo será atrelado. Então, é importante que essa imagem represente bem a sua empresa. Então, por exemplo, esse V aqui provavelmente é o logo, né, dessa empresa. Então, ele é muito objetivo, ele é muito claro, você consegue identificar muito bem ele. Aqui, por exemplo, na Moda Colmeia, eles trabalham, né, com o nome da empresa e também as imagens. Aqui no Facebook é a mesma coisa, né, é a logo da empresa que está ali, como essa questão da imagem de perfil. Então é bastante importante que você utilize essa imagem, que essa imagem ela seja clara, né, pro usuário, porque ele olha aquela imagem e ele entenda que aquilo ali é seu conteúdo. Aquela imagem está sempre atrelada com o conteúdo que você compartilha. E aí, se você quiser inovar, se você quiser deixar ainda mais interessante a tua imagem de capa e a imagem de perfil, eu trouxe alguns exemplos aqui de empresas que utilizam, né, a imagem de perfil e de capa interagindo uma com a outra, compondo uma imagem só. É o caso aqui então da Toyota, né, que eles utilizam o capô do carro com a imagem de perfil e a imagem de capa. O caso da Diesel aqui é onde eles utilizam, né, o nome da empresa com vermelho bem forte e também interligado, né, com a imagem de capa, muito interessante essa imagem. Aqui o caso dos Simpsons também, né, onde eles utilizam a imagem de capa com a de perfil, e se você observar tem até aquela setinha ali apontando, né, para os aplicativos, e a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão dos aplicativos nas próximas aulas. E temos aqui também a fanpage da Carlsberg, que é uma cerveja, então eles utilizam também essa imagem de capa e a imagem de perfil, fazendo então essa ligação. Então a gente falou nessa aula sobre a importância desses dois elementos, a imagem de capa e a imagem do perfil, porque eles vão ser, né, uma das primeiras formas de contato que as pessoas vão ter quando elas acessarem aí a tua fanpage no Facebook. Então é muito importante que elas estejam coerentes, né, com a sua identidade de marca e que elas também
passem, né, uma boa impressão para o seu consumidor ou para o seu futuro fã. Então invista, se você não tem habilidade, né, para a construção de imagens, contrate um designer, contrate alguém para fazer uma imagem de capa para você, porque isso vai valer muito a pena. Então, como um exercício para essa aula, eu sugiro você estudar ou criar uma imagem de capa. O que seria isso, né? Você estudar alguns exemplos que você encontrar do seu segmento ou das empresas que você gosta, fazer aí as suas anotações e aí você criar a sua, baseado aí na sua identidade da sua empresa ou do seu negócio. Então esse fica aí como um exercício aqui, então você tem a tabela com as medidas exatas que você pode fazer ou você pode passar aí para o seu designer fazer a tua imagem de capa e a tua imagem de perfil. Concluídas, então, essa aula, na próxima aula a gente vai falar sobre conteúdo no Facebook, dentro da etapa do ciclo do Facebook Marketing do engajamento. A gente vai entrar nessa etapa para falar, então, sobre conteúdo e engajamento no Facebook e porque isso é extremamente importante aí para o seu negócio. Então, nos vemos na próxima aula, no próximo módulo também, entrando, então, no módulo vermelho, o módulo 4, sobre conteúdo no Facebook. Até lá!